Vamos incomodar a doutora Ticiane Ribas, já pela manhã aí, chamando para entrevista aqui. Doutora Ticiane, estamos aí incomodando a senhora logo cedo. Bom dia. Bom dia, imagina. Porque hoje é uma data importante, é o Dia Mundial de Atenção a Alergias, que se manifestam sob várias formas e por isso requer outras especialidades. Mas a data é marcada exatamente para nós aqui do Hemisfério Sul, numa época de ar muito seco, de inverno, e aí as alergias se manifestam sobretudo para a especialidade dos pneumologistas, é o caso da senhora, inclusive, né? Mas Sim. na sua área de pneumologia, o mais comum é o quê? A rinite, por exemplo? Na verdade, assim, essa época do ano é a pior para todos, né? É. Para todas as áreas, porque é o tempo seco, o nosso inverno, né? Eu sou alergista também, além de ser de pneumologista. Para o pneumo, a pior área é a área dos olhos, nariz, boca, pulmão, porque a rinite piora a asma, piora o DPOC, né? A gente começa a ter sinusite de repetição, as tosses virais, essa época do ano são épocas de gripes, né? Então a gente começa a ter muita tosse, muita gripe, o Covid ainda está circulando, né? É mesmo. Nós temos muito caso de Covid, apesar dele ser mais leve, né? O Ômicron, ele não ataca tanto o pulmão, ele é mais leve, mas ele faz aquele quadro gripal e atinge também fazendo sinusite. Outro dia falávamos aqui sobre as sequelas de Covid, que tem pessoas que ficaram com sequelas de memória, outros de dores no corpo, e outras também dizem de algo parecido com resfriados, essas coisas todas. Daí a minha pergunta: essas sequelas se estendem também sob a forma de alergias? A senhora percebe isso? Sim, bastante. Na verdade, como o organismo, o atópico que a gente fala, ele precisa ter uma base genética para ser atópico. Então, ele tem aquela tendência, vamos dizer, para ele ser atópico, para ele ser alérgico. E como o Covid é um vírus muito potente, ele ativa isso, porque o sistema imune fica em alerta para poder se defender de coisas futuras, quando a pessoa pega o Covid. E aí, até quem teve asma, viu, quando era pequeno, fala, eu tive uma bronquite, uma asma quando era pequeno, ele faz voltar. A pessoa pode voltar a ter asma, isso é muito comum. A alergia à rinite piora muito, a gente está tendo reações de pele, né? As pessoas ficam com uma coceira, uma alergia depois do Covid. Então, como a dengue, que também é um vírus potente, também pode fazer isso. A dengue também pode ativar uma asma, pode ativar uma alergia de pele. Então, os vírus em gerais, depois de uma infecção, a gente pode ativar o sistema imune. Puxa vida, quer dizer que agora ele é um portal para que se instalem consequências diversas no organismo da pessoa e há alguma situação fatal, letal, por exemplo? Olha, a gente está tendo os pacientes que morreram muito, pacientes de Covid, né, principalmente no outro, que foi o Delta, que é uma cepa bem mais agressiva. Mas atualmente o que a gente vê são as sequelas, tanto do Delta como desse, porque realmente ele ativa todo o sistema imune. Então a gente tem doenças reumáticas, nós temos todas as doenças pulmonares ativadas, nós temos essa parte neurológica importante ativada, a parte do otorrino, a gente está tendo muita labirintite, né? A gente tem perda de memória. Então ele está fazendo assim várias alterações. Nós temos paciente que com 3 meses voltou ao normal, temos paciente que passando de 1 ano e pouco ainda mantém alguma sequela. Olha, 1 ano depois. Sim. E tem os pacientes que a gente não sabe se vai voltar. Puxa. Isso a gente vai observando ao longo do tempo. Puxa Mas vida. ele é um vírus bem agressivo mesmo. E traiçoeiro, né? Falando em alergias, eu sempre tive a impressão assim de que a pessoa, ela muitas vezes até percebe que pode ser alguma coisa alérgica, mas não conseguiu associar aquilo que ela passou a sentir, seja uma coceira, qualquer coisa, com algum produto químico, alguma coisa que ela manuseou momentos antes, ela não consegue diagnosticar.
embora perceba que deva ser algum tipo de, como é que eu diria aqui, de alergia, né? A pessoa consegue fazer diagnóstico por si só e depois procurar um médico, ou quase sempre é preciso testar em laboratório para saber exatamente o que é? Na verdade, é assim, é difícil, porque o que você vai ser alérgico geralmente é uma coisa do seu dia a dia. Porque o teu organismo só vai se incomodar com uma coisa que ele tenha contato sempre, tá? Então, esse grupo vai ser o pior. Por exemplo, eu não tenho contato nenhum com luva, então eu não vou fazer alergia de luva, tá? Quem vai fazer é quem tem muito contato com luva. Então, isso já é uma dificuldade para o paciente. Não é por a pessoa ter tocado, por exemplo, a primeira vez numa determinada coisa, o produto que vai manifestar. Então, isso é mais difícil, porque o que o organismo tem que fazer? Ele tem que ter contato com aquilo, aí ele pensa, olha, esse daí é meu inimigo. A próxima vez que ele chegar, eu vou atacar. Eu vou reagir. E ele começa a se preparar para isso. Então, todas as vezes que você for tendo contato, ele vai ser sempre pior, porque o organismo já está mais preparado. Agora, o que é também muito comum da alergia no dia a dia, tipo olho coçando, nariz tampando, nariz coçando, uma tocinha, são os ácaros, né? Que são as poeiras, os ácaros, o mofo de parede. Então, isso o paciente até percebe, mas ele não tem como tirar do dia a dia, né? Ele deixa aquilo tudo, às vezes não tem como pintar a casa, não tem como comprar um travesseiro novo, e aí ele vai deixando aquilo no dia a dia, tá? Agora, quando a gente tem que investigar, o paciente fala, olha, eu não melhoro, eu já limpei o quarto e nada tá dando certo, aí a gente tem, porque às vezes pode ser alimentar, tem pessoas que tomam leite e nem percebem que o leite dá alergia, né? Às vezes a gente tem que pensar em alguma medicação. Por exemplo, tem pessoa que às vezes está tomando enalapril e ele está fazendo alergia de enalapril. Então a gente tem que fazer da medicação. Tem pessoa que toma remédio, por exemplo, para dor nas costas toda semana. Toda semana eu tomo um Cataflã. E ele faz alergia daquilo. Por usar. Ele não associa que é na hora, quer né? dizer que a alergia vem na mesma razão do uso frequente de alguma coisa. Sim. Cada tipo de alergia tem aquele grupo de risco. Olha, eu sempre pensei que a alergia vinha principalmente quando a gente tocava algo inusitado, que não é comum usar. Não, porque o nosso sistema imune, ele é como se fosse um exército, tá? E, no geral, esse exército faz o quê? Eu só vou atacar quando eu ver alguma coisa grave acontecendo. Então, tipo, eu vi o vírus do Covid, eu vou atacar ele para te proteger e você chama o médico para te proteger. Essa é a função dele. Interessante, O que acontece na alergia? Ele começa a ser como soldado do Bob. Então, ele quer atacar todo mundo. Todo mundo que ele acha esquisito, ele começa a querer atacar. Então, tipo assim, ó, eu vi uma flor ali que está soltando pólen, eu vou atacar. Mas porque ele se modificou, entendeu? Então, o que o médico tem que fazer é tentar acalmar o sistema imune do paciente. Entendi. Tá? Quer dizer que não se trata de um verdade, bombardeio contra... Na verdade, não acaba sendo uma coisa ruim. Por exemplo, na AIDS não tratada, o sistema imune fica baixo, né? Então, o que acontece? Você pode entrar com a doença que for, pode ser uma doença boba, e ele não consegue reagir. Olha lá. E perfumes, doutora? Perfume, sim. Os alérgicos com cheiro, eles não suportam muito bem. Cheiro de qualquer coisa. Produto de limpeza, perfume. Não, só perfume. Desodorante, aquele spray que fica no ambiente, eles não suportam cheiros. E como vocês... Se eles não tiverem tratados. E tem tratamento? Tem tratamento. A partir do momento que o paciente é tratado, ele tem uma vida normal. Para todas as alergias existem tratamentos? Todas. Só sofre quem quer, doutora? Muito em tratamento. Só sofre quem quer? Vai aumentando a gravidade, mas tem um tratamento para todas. Só sofre quem quer. Então a medicina tem solução para todas essas alergias? A medicina tem solução hoje. Sim, a gente vai evoluindo para isso, né? Para dar qualidade de vida para as pessoas. Quer dizer que uma pessoa que trabalha com limpeza, por exemplo, tende a ter alergia, ironicamente,
Provavelmente. São as pessoas, por exemplo, com produto de que trabalham limpeza. em limpeza, que tem mais alergia de produto de limpeza e da luva de proteção. Da luva, por que da luva, doutora? Porque a luva é feita de látex e ela dá uma alergia importante na pessoa. E aí, às vezes, a gente tem que trocar o tipo de luva e a pessoa hidratar e tratar, porque eu já vi braços, assim, horrorosos por luva, que você assusta e fala, nossa, deve ser uma doença muito contagiosa. Ô, doutora, eu fiquei imaginando, a senhora é pneumologista e alergista. Muito bem. Mas vamos imaginar que a senhora não tivesse essa especialidade também de alergista e fosse pneumologista. Então, eu estou imaginando a pessoa que foi aí, e porque a sua especialidade vai ser seria a alergia aí da parte respiratória, desse aparelho todo aqui, né? Mas aí a senhora começa a falar, por exemplo, de alergias que se manifestam com bolhas no corpo, com outras coisas que parecia ser coisa de dermatologista, né? Qualquer médico estaria apto, no caso de alergia, no caso a senhora, um pneumologista atenderia tranquilamente qualquer outra manifestação de alergia que não fosse pulmonar, por exemplo. Sim. O médico, ele está apto a fazer qualquer coisa. Ele é médico, antes de mais nada, né? Isso. E geralmente as pessoas tratam, sim, eu pego pacientes de todo quanto é lugar, que eles vêm já tratado, então o médico, ele tira ele da crise, né, para ele ficar bem, e aí ele encaminha o especialista investigar por que está acontecendo aquilo, tá? Mas qualquer médico, você vai no pronto-socorro, eles te tiram da crise, você vai, às vezes, vamos supor, num otorrino por outro problema, ele faz uma receita e te tira da crise, tá? Isso os colegas fazem, sim. Então, tá. É bom perguntar isso, porque, mas se eu for num pneumologista, a minha alergia é de pele, por exemplo, então nós vamos saber que, e é bom lembrar, antes de mais nada, que todo médico é médico, ele se forma médico, depois ele faz especialidades. Muito bem. Evidentemente, bem disse a doutora agora, esse ponto de partida, ele vai amenizar essa situação e, se for o caso, ele vai encaminhar, evidentemente, para a especialidade. Era isso que eu queria saber mesmo. É porque cada especialidade, ao longo dos anos, foram mudando muito, com muita coisa diferente. Nós evoluímos muito. Então, acabou se dividindo a medicina em especialidade. Mas o médico, ele faz 6 anos de faculdade, 2 da área básica depois, porque a gente faz clínica médica antes de escolher a especialização, né? O cirurgião faz 2 anos de cirurgia antes de escolher a especialização que ele quer. Então, o médico, ele trata de tudo e aí ele fala, olha, vai para o especialista para investigar. Porque hoje em dia também tem muito exame, né? Então, às vezes, você não tem o exame no consultório, porque não é a sua área. Tem tudo isso. É verdade. Então, gente, acho que deu para entender o raciocínio, né? Que o médico... ele vai, fora o compromisso que ele tem, o juramento que ele tem de dar cobertura para isso, né? Que isso aí é importante. Eu vi uma situação esses dias, rapidinho, só para mudar um pouquinho de assunto, mas dentro da sua área, uma questão levantada outro dia em pesquisa interessante, né? Que assim, mostrava o médico, uma pessoa chegou com 3 dedos das mãos prestes a gangrenar. E ele chegou no médico, o médico viu a situação, viu que havia gravidade de comprometimento dos 3 dedos. Mas, no exemplo aqui da história, doutora, o plano de saúde que o sujeito tinha só cobria 1 dedo. Aí eles perguntavam, se você fosse o médico, você faria o quê? Obedeceria o plano? Ou trataria os 3 dedos? Aí vem a discussão lá do que é legal, imoral e tudo mais, né? Pelo plano, seria legal que tratasse um só, mas e aí? E os outros 2? Na verdade... eu achei interessante essa história aí, viu? Na verdade, acaba sendo um mito, assim, essas coisas. Realmente, o plano, às vezes, paga uma coisa ou outra, mas o médico, muitas vezes, isso não estou falando de mim, não, estou falando de todos os colegas que eu conheço, ele faz as coisas e muitas vezes ele não recebe, porque não tem como não fazer, né? Tinha que fazer, isso que eu estou... Era aí que eu queria chegar, doutora Ticiane, que eu acho que na vida de todo mundo, na profissão de todo mundo, chega uma hora que o normal seria tal, mas a necessidade requer algo a mais
que nem é regra. Aqui no jornalismo não é diferente. Quantas ocasiões que chegaram situações aqui que pelas regras do jornalismo teria que ser tratado de um jeito, mas para o bem-estar das pessoas, tratado de outro jeito seria muito mais proveitoso para quem ouvia. Então você decidia na hora, as favas a regra aqui, porque se é melhor isso aqui, então eu vou fazer além. Sim. Ainda que isso não seja preceituado, entenderam? Eu acho que em toda profissão tem esse tipo de situação. Toda profissão eu acho que faz isso, porque quando você está ali de frente, né, você é um ser humano na frente de outro ser humano. Então a gente sabe toda a dor daquele ser humano, né? Às vezes a pessoa está com o filho ali, está com o pai, então você está vendo todo aquele desespero, aquela gravidade, né? Todo mundo também tem família, todo mundo se coloca no lugar. Então, assim, é que, na verdade, o médico ele não divulga isso, porque uma que ele não tem interesse em fazer isso, e outra que é o dia a dia dele, né? Tipo, você chegar e não ter um dinheiro para pagar consulta e ele te falar no meio do corredor sem te cobrar, isso é o dia a dia do médico, né? Não é uma coisa, um ato heróico para ele, isso é o dia a dia dele. Cada médico, por exemplo, atende 50 consultas por dia. Então, são 50 casos que nós estamos ajudando a salvar a vida da pessoa. É verdade. Então, esse é o nosso dia a dia. É isso aí, minha gente. Bom, em resumo, nós queremos... o que a gente queria era marcar esse 8 de julho, que é hoje, o Dia Mundial de Atenção à Alergia, e demos a nossa contribuição trazendo conhecimentos sobre alergia através dessa entrevista que agora, ao encerrar, tem a pergunta do ouvinte final. Vamos lá. Doutor, através do nosso Facebook, a Maria Helena pergunta, tá? Se tem um tratamento para alergia contra pelo de animais. Ela tem um cãozinho, então ela tem alergia, toma um medicamento e volta de novo. Existe um tratamento? Existe sim. Na verdade, existem vacinas. Ela pode tomar remédio, lógico, só que aí tem que tomar o tempo todo, né? E existe vacinas, tá? Ela faz um tratamento de vacina. A vacina é uma coisa muito importante em alergia, que é pouco divulgada, mas a gente faz uma desensibilização durante 2 a 3 anos com vacina. Minha gente, o que valeu é que a gente aprendeu principalmente que todas as alergias têm tratamento. Então, se você tem uma delas te incomodando, por favor, procure o seu médico de confiança. Doutora Ticiane Ribas, muito obrigado, porque a senhora contribuiu com a sua função, com o seu dever, inclusive, né? Mas também contribuiu muito para que a gente cumprisse a nossa função, o nosso dever aqui, que é, de alguma maneira, de, através das matérias, tornar os assuntos úteis para as pessoas. Não poderia ser em outra data ou uma data melhor que esta, que é 8 de julho, o Dia Mundial de Atenção à Alergia, e foi sobre isso que nós falamos. Muito obrigado, doutora. Bom dia. Um abraço, tudo de bom. Outro abraço.